Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Absalom, descontrolado, diz que só quer Dana. Nicolau tenta acalmá-lo e pede que aceite a verdade, ela nunca será dele. Absalom diz que não consegue esquecê-la. Nicolau insiste que ele precisa seguir em frente, como Zaque fez com Joana. Absalom decide ir embora, quer ficar sozinho. Nitocris e Belsazar conspiram. Dizem que Evil é fraco e que a Babilônia precisa de um novo líder. Nitocris orienta o filho a se aproximar do rei e esperar a hora certa. Belsazar entende o recado e promete fazer o que for preciso para governar. Shag, mendiga, pede comida na casa da lua. Darice reconhece que ela é mãe de Urzabum e lhe oferece ajuda, mas promete manter segredo. Shag diz que se esconde por vergonha, mas sente saudades. Pede comida e uma caneca de cerveja. Zabaia chega indignado, mas Darice defende sua atitude. Shag vai embora correndo. Edissa visita Joaquim, que admite tratá-la mal, mas a considera essencial. Ele teme enlouquecer. Ela garante que nunca o abandonará e o abraça. Lior e Asher chegam à casa da lua. Darice chama Asher de lobo de Judá e Lior confirma, dizendo que ele voltou rico, só não perdeu o vício de confusão. Darice comenta que os deuses estão trazendo todos de volta, uns na riqueza, outros na miséria. Asher repara que ela não está mais com a sacerdotisa, e ela confirma que a sacerdotisa não é mais sacerdotisa. Lior pede carneiro para os dois. Asher pergunta por notícias de Zaque e Joana. Joana acusa Zaque de crueldade, e ele pede que o ouça antes de julgá-lo. Diz que ela vive ajudando viúvas, mas ignora quem a acolheu e que um dia ficará sozinha. Ela o acusa de chantagem. Zaque diz que não quer vê-la envelhecer sem apoio e que só está tentando protegê-la, diferente do que aconteceu com Asher, a quem não conseguiu salvar. Joana diz que ele deve cuidar de Malca, mas Zaque fala que pode repudiá-la. Ela se recusa a aceitar isso e rejeita a ideia de ser segunda esposa. Zaque insiste, diz que faria qualquer coisa por amor, até deixar a família que a acolheu ao relento. Pede que ela se case com ele, como prometeu antes, para evitar sofrimento. Joana o chama de canalha e diz que jamais será feliz com ele. Zaque diz que ela tem até a noite para aceitar, ou ele deixará a família de Ravina sem abrigo. Joana fica sem chão. Lior conta a Asher que Zaque se casou, Joana continua solteira, e Zaque frequenta muito a casa da lua, onde Matias se perdeu no jogo. Asher se distrai ao ouvir o nome de Joana. Lior pergunta se ele vai procurá-la. Asher hesita, mas decide que quer vê-la. Pede que Lior avise que ele está vivo. Lior aceita. Talita comenta com Malca que está feliz por vê-la comendo melhor. Absalom entra nervoso. Zelfa pergunta o que houve, mas ele diz que não é nada e vai para o quarto. Batem a porta. É Joana, que quer falar com Malca. Zelfa permite a subida. No quarto, Malca se alegra com a visita. Joana diz que precisa conversar seriamente. Malca diz que confia nela. Joana revela que Zaque lhe propôs casamento. Absalom, aflito, pensa em Dana e no que ela lhe disse. Zelfa o encontra chorando. Ele tenta disfarçar, mas confessa que está sofrendo por Dana e que se sente vazio. Zelfa o consola e pede que ele desabafe. Zadok e Ravina aprovam o noivado. Levi também se anima. Ravina convida Levi para um jantar à noite para oficializar tudo. Zadok já pensa na comida. As filhas de Shamiran têm aula de dança. A rainha de Judá comenta como cresceram e fala da festa do dia seguinte. Diz que vai aproveitar a nova fase do rei para pedir a libertação do filho. Shamiran lembra que o rei não pode voltar atrás, mas a rainha insiste, vale tentar. Shamiran pede que levem as meninas embora. Malca pergunta quando foi a proposta. Joana diz que foi de manhã e que foi falar com ela antes de responder. Malca quer saber se ela vai aceitar. Joana diz que depende do consentimento dela. Se Malca não quiser, ela recusa. Malca entende a alegria de Zaque e diz que ele nunca esqueceu Joana. Mas Joana quer saber do que Malca sente. Malca responde que ama o marido e aceita dividir, pois não pode lhe dar filhos. Joana diz que ele tem o direito, mas só aceitará se Malca realmente quiser. Malca pergunta por que Joana mudou de ideia. Joana diz que acredita estar fazendo certo. Malca duvida que ela ame Zaque. Joana diz que não sabe, mas precisa decidir até a noite. O rei diz que achava que os jardins eram a maior beleza da terra, até ver as netas. Kassai agradece e diz que puxou a avó e a mãe. A rainha elogia sua doçura. Evil brinca, e Charla diz que herdou do avô o gosto por armas. O rei se orgulha de ter uma guerreira na família. Nabonido diz que o pai de Nitocris mal voltou ao palácio e ela já quer tudo do jeito dela. Nitocris responde que o pai continua fraco e instável.
Nabonido diz que ela deveria ser mais paciente. Ela retruca dizendo que sempre foi assim e é por isso que se casou com ele. Nabonido fala que até as estrelas mudam. Nitocris pergunta o que ele quis dizer. Ele desconversa. Nicolau pergunta aos irmãos se é verdade que Fassur quer que parem de vender ídolos. Quer saber se vão obedecer. Tamir diz que sim, pois se ele virar líder da sinagoga, é melhor estar bem com ele. Samir concorda, chamando Fassur de perigoso, um terror constante. Talita reclama que não aguenta mais a cegueira de Tamir, que até acenou para um estranho achando que era conhecido. Samira diz que se cansa de repetir tudo várias vezes. As duas começam a falar dos defeitos dos maridos. Helga entra e pergunta se estão falando mal de seus filhos. Samira nega, e Talita diz que são ótimos maridos. Helga avisa que ninguém pode criticar seus meninos e conta que vai se casar de novo, e fazer Fassur se render a ela. Nicolau comenta que será um desastre se a mãe casar com aquele homem. Helga pergunta por Zaque e Absalom. Nicolau diz que Absalom chegou cedo e Zaque saiu para um compromisso. Zelfa diz que Absalom não vai comer. Helga manda arrumar a mesa e diz que hoje não espera ninguém, mas amanhã talvez. Fassur está com uma prostituta na sinagoga e exige que ela se ajoelhe e suplique por ele. Ela reluta, diz que não gosta de violência, mas pode chamar uma colega. Ele ameaça e ela resiste, dizendo que tem quem a defenda. Ao não conseguir o que quer, ele a expulsa e quebra um vaso. Daniel diz que a mudança do rei é boa, mas perigosa, pois muitos não aceitarão. Abednego pergunta se há risco para o rei. Daniel diz que sim, reis já morreram por menos. O filho de Daniel, Davi, chega e se ofende com uma correção do pai. Diz que o pai só se importa com o bebê e que se orgulhará mais da filha do que dele. Daniel tenta acalmá-lo, mas Davi sai bravo. O filho de Abednego diz que é fase. Daniel responde que precisa dar mais atenção a ele. Sua filha aparece e pergunta por que não tiveram só meninas. Daniel diz que Deus quis uma princesa como ela. Davi caminha com o filho de Abednego quando Belsazzar o provoca, chamando-o de hebreuzinho e bloqueando seu caminho. Davi manda ele sair. Belsazzar diz que poderia dar uma lição, mas prefere um duelo de espadas. Davi aceita. Belsazzar acha ótimo. Ravina comemora o casamento da filha. Rebeca diz que valeu a pena esperar, pois Levi é o melhor. Ele agradece a Absalom por afastar rivais. Ilana preparou um cordeiro especial. Saul pergunta se o casamento dela com o pai foi assim também, e Gadize confirma. Joana chega e pergunta o que acontece. Rebeca avisa que Dana vai se casar. Joana parabeniza e Dana diz estar muito feliz, pede desculpa pelo atraso e promete explicar depois. Darice comenta com Zabaia que Lior contou que o lobo de Judá voltou rico com cavalos e servos. Zabaia diz que não esperava isso e acha que ele está estranho. Manda Darice perguntar a ele, mas ela recusa e sugere que ele vá. Asher está sentado à mesa. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!